Nosso convidado de hoje é o jornalista, radialista, escritor e presidente da Sociedade Amigos da Cidade de São Paulo e presidente também da Comissão de Relações Corporativas e Institucionais e membro da Comissão em Seleção de Inscrição da OAB São Paulo, JB Oliveira. JB é um especialista em comunicação e tem no seu extenso currículo curso de formação em Direito, Teologia, Pedagogia Empresarial, Psicologia Política e Estratégia, e também Programação Neurolinguística. Ex-presidente da Associação Paulista de Imprensa, JB tem diversos livros publicados e uma agenda de cursos cada vez mais cheia. Na chamada Era da Informação, vamos saber hoje por qual razão as pessoas ainda sofrem tanto com os mais variados problemas oriundos de uma comunicação falha. JB, com tanto tempo de experiência, por que as pessoas ainda têm tanta dificuldade em se comunicar, hein? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez. É interessante essa pergunta, porque eu tenho dito que falar deveria ser para o ser humano tão natural quanto é o cantar para o pássaro. Porque aquilo que caracteriza o pássaro é o cantar. E o que caracteriza o ser humano é falar. Somente o ser humano fala. De todas as criaturas no universo. Eu sei que alguém pensou assim, mas o papagaio fala. Será que o papagaio fala? Não, ele repete mecanicamente aquilo que ouviu. Ele papagaia, é diferente de falar. Falar é traduzir em palavras, em sons articulados, modulados, inteligentes e inteligíveis, tudo aquilo que vai na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Isto é falar. E isto só o ser humano faz. Agora, por que essa dificuldade? Talvez comece lá na infância. As pessoas com expectativa, né? A mãe e o pai, a expectativa da primeira palavra da criança. Isso te faz lembrar alguma coisa, não? Faz, influencia bastante. Porque há uma expectativa de que a criança comece logo a falar e fale corretamente. E é interessante que, quando uma criança nasce, os pais recebem um livro chamado Como Ensinar Meu Filho a Falar. Eu sei que você disse, eu não recebi. Realmente não existe esse livro. Então, como é que nós ensinamos nosso filho a falar? Obedecendo a um método que é universal e que é mais do que simples ou simplista, é simplório. É um método dadaísta, binário. Quer ver como? Como é que nós chamamos a criança? Bebê ou nenê? Olha aí o binário, bebê ou nenê. Para cuidar da criança, nós contratamos uma moça que é a... Babá? Babá, isso. Sim. A babá troca o nenê porque ele faz xixi e cocô. Quando ele vai andar, ela o ajuda a dandar. Quando ele vai dormir, naná. Quando dá o alimento, é o papá. Ou, se for leite, mamá. De vez em quando vem visitar essa criança, esse bebê, um senhor de cabelos grisalhos que fica encantado, que é o vovô. Junto com ele vem uma senhora que até baba de tanto encantamento, que é a vovó. Assim que nós vamos ensinando. Aí um belo dia, esse bebê, em vez de fazer do jeito que nós dissemos, nenê, que é naná, ele diz, eu quero dormir. Ele falou. Ele disse, ele falou direitinho, eu quero dormir, olha, ele falou. Aí chama o vovó, a vovó, titio, o leiteiro, o padeiro, o vizinho, bota o molequinho no centro da sala, com lâmpadas, às vezes até filmando, e dizem, fala de novo. Aí ele fala, eu quero dormir. E fica todo mundo encantado, embevecido. Depois de algum tempo, essa graça já não é tanta, aí vem as broncas. Sim. Não é assim que se fala, seu burro. Esse moleque não fala nada direito. Isso nunca vai falar direito. Quem está falando isto é a maior autoridade na vida daquela criança. Ele não sabe quem é o governador, quem é o presidente ou a presidente, quem é o prefeito, mas ali está a maior autoridade que ele conhece, que está dizendo que ele nunca vai falar direito. E acaba marcando profundamente a criança. Aí é que está. Segundo Freud, nós temos duas mentes, a mente consciente e a mente subconsciente ou inconsciente. A relação
é como no iceberg a parte aparente e a parte submersa. A nossa mente consciente registra tudo, mas com clareza e na devida medida da assimilação. Então, a condição do povo brasileiro, essa condição social, ou até vamos falar de analfabetismo, Sim. não tem muito a ver com a nossa situação, e sim com a criação? Você vê que interessante? Você vê que interessante? Um estudo feito pela Newsweek Magazine demonstrou que o medo de falar em público é o maior medo do cidadão americano. Nós tendemos a pensar que é por causa da nossa formação escolar mais fraca, nosso caldo de cultura menor, Sim. que isso faz com que tenhamos inibição. Mas o cidadão americano também tem, o europeu também tem, o asiático nem falar, é natural. Então é um fenômeno mundial. Todos têm receio de falar porque vão se expor. E nesse instante, alguns registros da infância falam alto. Esse registro, você nunca vai falar direito, você é um burro, tudo isso aparece nesse instante. Só que não aparece de maneira clara. Não é uma mensagem nítida, como esta, não atravesse fora da faixa de segurança, que é uma mensagem lógica. Sim. É uma mensagem do inconsciente. E não é uma mensagem clara, é um toque. E que toque é esse? É a secura na garganta, é o tremor nas mãos, é o bater desacelerado do coração, desritimado do coração, que parece que vai sair pela boca. São toques, dizendo, lembra quando você era pequeno? Lembra que seu pai disse que você falava tudo errado? Veja agora, lembra que quando você estava falando, estava todo mundo olhando e rindo? Olha quantas pessoas aí vão rir de você. É interessante tudo isso que você coloca, e é isso que você ensina nos seus cursos. Por exemplo, esse é um ano de eleição. Sim. E a sua empresa, a JBO, vai ministrar cursos para políticos e tudo Sim. mais. Como é que funciona? Conta um pouquinho para a gente. Aí está. Para falar sobre isso, eu digo que nós temos aí a problemática. Mas dizia o Dada Maravilha que toda problemática tem uma solucionática. Qual é a solucionática? E eu digo que são duas coisas que temos que fazer. A primeira delas está baseada no que diz o apóstolo São Paulo na carta aos Coríntios. Quando ele fala no capítulo 13 sobre o amor, ele diz um pouquinho mais à frente essas frases, no versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, discorria como criança. Quando eu cheguei a ser adulto, deixei as coisas de criança. A primeira coisa que temos que fazer é conscientizar-nos de que esse medo pânico de falar é coisa de criança. Justificava-se aquela época em que nós não sabíamos o valor, a relação, a consequência das palavras. Hoje não, nós somos adultos, nós sabemos exatamente o sentido, o significado, a pertinência da palavra. Então, o medo pânico de falar, aquele que trava a garganta, Fala em público, que emudece, né? Exatamente, não tem razão de ser, é coisa de criança. Temos que ter essa consciência. E a segunda providência é procurar um método, porque tudo aquilo que nós fazemos, fazemos melhor com método. E nós somos privilegiados no Brasil porque temos muitos e excelentes professores de oratória. Uma perguntinha, até uma curiosidade. Por que tem tantos advogados que acabam exagerando no latim, por exemplo, mas também pecam no português? Por quê, hein, JB? Porque o latim eles aprendem algumas frases. E o português ele tem que conhecer toda a gramática. Infelizmente, essa gramática fica esquecida. Eu conto uma historinha de um homem que foi convidado, que foi contratado, melhor, para pintar faixas no asfalto. No terceiro dia, ele foi chamado a atenção. E o chefe dizia, o que está acontecendo? No primeiro dia, o senhor pintou 1.000 metros de faixa. No segundo, 500. Hoje, o senhor só pintou 200. O que está acontecendo? É preguiça ou desinteresse? E ele responde, não, nem uma coisa nem outra. É que a cada dia, a lata de tinta está mais longe. A gramática que nós usamos na nossa vida toda é a gramática normativa ou expositiva. Ela nos é transmitida naquilo que hoje se chama ensino fundamental.
no antigo ginásio, primário para o ginásio, entre o primário e o ginásio, é a gramática expositiva. A partir dali, nós não temos mais nenhum contato com a gramática expositiva. No antigo clássico, nós tínhamos a gramática histórica, etimologia e semântica, mas não gramática normativa. Aí vamos estudando, nos graduamos, fazemos pós-graduação, mestrado, doutorado, mas a lata de tinta, a gramática Está cada vez ficou mais lá atrás. distante, é verdade. E aí você encontra pessoas com anelão no dedo, Sim. dizendo coisas como fazem 2 horas que cheguei. Quando o verbo fazer, no sentido de realizar, no sentido de tempo, não no sentido material, mas no sentido de tempo, tempo decorrido, tempo meteorológico, é invariável. Faz 10 dias que cheguei. Outros dizem, houveram problemas. Sim. Arde Dói nos no ouvidos, ouvido, né? arde no ouvido. Sim. Sem se dar conta de que o verbo haver, no sentido de existir, é invariável. Quando é que você começou a se interessar por esse assunto, até para ministrar esses cursos? Quando foi isso? Bem, eu sempre fui um ledor incorrigível. Desde que me alfabetizei aos 6 anos, nunca deixei de ler. Sempre lendo, tudo que me vinha às mãos, mas lendo com interesse. E percebi que havia esses equívocos, e eu fui à fonte para saber de onde vinham esses equívocos. Fui à gramática. Eu tenho hoje umas 2 dúzias de gramáticas, mais ou menos, porque até entre os gramáticos há algumas dúvidas, algumas divergências. Fiz alguns cursos também para conhecer melhor a língua. E aí, em decorrência disso, comecei a falar. Aliás, eu comecei a falar em público com 13 ou 14 anos e nunca mais parei de falar. Nem o medo de criança você teve, né? Eu creio que não. Eu creio que eu passei essa etapa. Passei em brancas nuvens. E venho falando. E o interessante é que muitas pessoas diziam assim, eu gostaria de falar como você. Ah, como eu gostaria de falar como você. Aí um dia eu parei e pensei, como é que eu falo? E percebi que instintivamente eu seguia um método. Eu passei isso para o papel. Montei o curso e passei a ministrar. Cada vez que uma pessoa dizia, eu gostaria de falar como você, a minha resposta era, faça o meu curso. Com certeza. Depois eu coloquei esse curso em um livro. Chama-se Falar Bem é Bem Fácil. E mais recentemente eu sintetizei em algumas regras práticas de comunicação, em uma obra chamada Boas Dicas para Boas Falas. São 14 dicas que vão à raiz do problema, do dia a dia, dos momentos críticos. Agora, além de escritor, você também é presidente da Sociedade Amigos da Cidade de São Paulo. O que é a SAC? É uma sociedade fundada em 1934, portanto, há 77 anos, por um dos maiores prefeitos que nós já tivemos, Francisco Prestes Maia. Ele não era então prefeito. E a ideia foi criar uma entidade sem fins lucrativos, sem cor política, sem credo religioso, mas voltada para a defesa dos símbolos, das tradições, da história de São Paulo. E essa entidade congregou grandes homens da nossa sociedade. Há um trabalho, no nosso acervo, vários trabalhos. Um deles é de 1936, chama-se Zoneamento Urbano, escrito por Prestes Maia. Em 1944, há um de Milcíades Porchat, chamado O Trânsito em São Paulo em 1944. Já era preocupação. Puxa vida, hein? Imagine hoje. Imagine, coisa de louco. E o objetivo era esse, era observar os problemas. E sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos e sem conotação política. Levantar os problemas, mas não apenas apontar os problemas ou criticar. Enviar sugestões, como se poderia resolver isto. E por muito tempo essa foi a função principal da Sociedade Amigos da Cidade. Depois, como tantas outras sociedades, ela foi perdendo força, mudou a vida na cidade de São Paulo. Vale a pena viver em São Paulo? Hoje, na sua opinião? É uma relação de amor e ódio. Difícil, né? Difícil. Eu amo a cidade de São Paulo, não nasci aqui, sou caipira, tenho o título de cidadão paulistano. De que cidade?
Presidente Prudente. Onde houve aquele jogo ontem, onde houve aquele famoso jogo com resultado inesperado. Mas eu vim para São Paulo garoto, me adequei muito bem à cidade, amo a cidade de São Paulo, recebi o título de cidadão paulistano, mas às vezes, quando pegamos o trânsito excessivamente congestionado, quando vêm as chuvas e não há escoamento para as águas, quando vemos pessoas sofrerem a perda de tudo que possuíam, do pouco que possuíam, não podemos gostar da cidade. Mudando um pouquinho de assunto, os intelectuais brasileiros normalmente são resistentes a livros de autoajuda, coisas do tipo. Como é que você encara o preconceito que ainda existe no Brasil em relação a isso? A autoajuda. É porque houve um extrapolamento disto, é uma extrapolação, melhor dizendo, porque se exagerou nesse conceito. A autoajuda deveria ser alguma coisa dirigida de maneira mais comedida, de tal maneira que a pessoa assimilasse determinados conceitos e colocasse em prática na sua vida. A certa altura, apareceu uma coleção de escritores de obras de autoajuda e com exagero. Foi uma coisa de modismo, então? Modismo. Sim. E resolvia todos os problemas. Problema financeiro, problema afetivo, problema político. Nós sabemos que isso não é realidade. Você pode assimilar determinados conceitos, você pode assimilar determinados princípios, aplicá-lo em sua vida com diligência, com perseverança e obter resultados. Mas não é assim. Isso fez com que os autores sérios vissem com restrições, com ressalvas, esta leva de obras nesse sentido. Sim. E você acha que o Brasil é um país elitista, JB? Elitista? Elitista. Não, ele tem suas elites, mas não é elitista. Não pode ser considerado elitista um país em que o último presidente veio lá das bases. Um homem muito humilde, muito simples e extremamente inteligente. E que, apesar de ser um retirante nordestino, de ter vindo para cá nas condições as mais humildes, de ter trabalhado em ocupações também humildes, ele encontrou campo no Brasil para eleger-se presidente. No Brasil, a gente percebeu um aumento grande da classe média. Na sua opinião, esse crescimento seguiu também para áreas fundamentais como educação e saúde? Não como deveria ser. Por quê? Talvez por miopia do poder público. Talvez porque não tenha percebido que estava havendo este crescimento econômico e não viu a oportunidade de direcionar para que houvesse também o crescimento no mesmo ritmo no campo da educação, no campo da medicina, no campo dos cuidados sociais. Tanto que o Brasil passou a Inglaterra no que tange ao desenvolvimento econômico. Mas quando consideramos o desenvolvimento humano, nós estamos lá atrás. Isso responde à sua pergunta. Tem uma frase da Bibi Ferreira que é o mural da semana. Eu queria que você falasse a respeito. A melhor interpretação é sempre a mais simples. E aí, JB? Muita sabedoria, extraordinária sabedoria. Eu me lembrava aqui de alguém que não é do seu tempo, uma cantora de voz suave, mansa, que cantava uma música que dizia: para que tanto orgulho, tanta vaidade, procurar uma estrela perdida? Quase sempre o que nos traz felicidade são as coisas mais simples da vida. Nora Ney, o nome dessa cantora. E ela segue esta mesma linha. Tudo que é mais simples é mais agradável. Muitas pessoas pensam que o discurso empolado, com palavras escolhidas, escandidas, vai conquistar corações. Pode até conquistar alguns cérebros, corações e mente não. E eu percebo que você tem um jeito muito gostoso, conta histórias, não é? Coisas que realmente trazem a pessoa para perto. Sim. Isso faz diferença. Faz toda a diferença. E eu ensino isso no meu curso de oratória. Uma das recomendações, tenha sempre uma ilustração, porque a ilustração funciona como janela em um cômodo. Um cômodo sem janela é escuro, pesado, soturno.
Quando você coloca uma janela, você traz claridade e traz também arejamento. Esse é o papel de uma ilustração. Eu vou deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo. Qual é a importância da sua família para o seu sucesso profissional? E eu deixei a pergunta no último bloco. Sim. Eu quero saber a importância da sua família em todo o seu trabalho, claro, na sua vida. Para resumir, Sim. importância máxima. Há uma frase que diz: nenhum sucesso empresarial justifica o atraso ou a perda familiar, ou fracasso familiar, para ser ainda mais exato. Eu tenho dito também que um homem fracassa ou se realiza na sua família, particularmente nos seus filhos. Porque se ele obteve um grande êxito empresarial, mas os filhos não são aqueles filhos, está tudo comprometido. Se ele não conseguiu tanto êxito assim, mas tem uma família bem formada, tem um lar que o ampara, que lhe dá o apoio de que ele carece, tem filhos que trazem alegria ao seu coração, é um homem de sucesso. Consegue até sublimar os problemas do trabalho. Consegue, isso tudo passa. Sim. Porque o lar, a família, é o descanso do guerreiro. Se ele não tiver descanso no seu lar, ele não tem lugar algum. E eu posso dizer isso de cátedra, porque eu estou casado há 41 anos com a mesma mulher. E se tivesse que me casar novamente, seria com a mesma mulher. Oh, que bela declaração de amor. É a mesma companheira querida que tem me acompanhado ao longo desses anos todos. Tem se alegrado comigo, tem sofrido comigo, tem sofrido nas minhas derrotas, e já houve, e tem se alegrado nos sucessos, que também já houve. Eu acho que isto responde à sua pergunta. Esse companheirismo que se forma, esta parceria, esta cumplicidade até, é que é o segredo de nos sentirmos bem na vida. E dizem que você até se emociona quando fala de uma pessoinha muito especial. Sim. Sua mãe? Minha mãe. Minha mãezinha era um mistério da natureza. Porque com apenas 1,50 m de estatura, e eu brincava com ela dizendo que ela tinha o tamanho exato de uma fita métrica, com apenas 1,50 m, ela era uma criatura gigantesca. Acompanhou meu pai, um outro batalhador, um outro guerreiro, em toda a sua vida, por onde ele foi. E ele trabalhou muito na área rural, na zona rural, comandou homens e ela dava o apoio. Fomos 9 criados por ela, 9. Éramos 10, faleceu ainda criança, mas 9 ela levou até a idade adulta, sem falhar um instante com a sua missão de mãe. E qual foi a maior lição que a sua mãezinha te deixou? A lição da humildade. Minha mãe era uma criatura muito humilde e ela nos ensinava a sermos, para com todos, gentis, corteses, reconhecendo sempre o valor humano das pessoas, não nos iludindo com posições, com classes sociais, mas com o ser humano, aquela criatura que é igual a nós, porque somos todos imagem e semelhança de Deus. E a gente percebe que você é exatamente assim. Conversa da mesma forma com uma pessoa simples e até com grandes nomes, né, da política. Sim. Conhecemos grandes pessoas importantes, não é verdade? Sim. Da mesma forma você conversa com essas que são mais simples e essas pessoas importantes. Não seria bem assim. Eu costumo tratar melhor as pessoas mais simples. Com aqueles que são mais importantes, eu posso até ser um pouquinho mais formal. Agora, quando eu vejo uma pessoa humilde, eu fico encantado. E se essa pessoa humilde é uma pessoa que luta, que batalha, eu fico mais encantado ainda. E como a gente diz, né? Dá até um pouco mais de trela para essa pessoa conversar. É verdade, dou trela. E eu fico muito feliz porque meus filhos seguem essa linha. Sim. Meu filho, o Ricardo, é bem quisto por todas as pessoas e especialmente pelas mais simples, pelas mais humildes. Qual é o perfil do futuro jornalista, JB? Como é que deve ser o futuro profissional da comunicação, com tantas mudanças que a gente vê hoje em dia? O futuro jornalista tem que ser uma pessoa universalista. Não dá para ter uma pessoa com conhecimento setorial.
mesmo que ele cubra um setor, mas ele tem que ter um conhecimento holístico. É o que está mostrando hoje a nossa sociedade. Nenhuma criação, nenhuma obra, nada que o gênio humano tenha criado teve um desenvolvimento tão grande quanto a internet e, dentro da internet, o professor Google. Por quê? Exatamente por isso. O que você quer saber, você vai lá e encontra a resposta. Hoje todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso, todo mundo tem informação, todo mundo tem a resposta. Um filósofo disse certa feita: eu sou homem e nada do que é humano me pode ser estranho. O jornalista, além de ser homem, ele é um homem com uma missão de informar, de levar a notícia, o esclarecimento. Então ele não pode ser parcial, ele não pode ter um conhecimento tacanho, ele não pode ficar na raiz, ele não pode ficar na superfície, ele tem que ir à raiz, ele tem que aprofundar conhecimentos. Eu fico muito preocupado quando alguns colegas têm a preocupação do furo jornalístico, de jogar a notícia o mais rápido possível, sem ter o cuidado de pesquisar, de procurar. O jornalista tem que ser honesto, mas honesto mentalmente, honesto profissionalmente. Tem que ter ética, porque senão ele se desmoraliza e pode desmoralizar também o seu órgão de comunicação. Histórias recentes mostram isso. E depois dessa aula de comunicação, eu estou curiosíssima para saber para quem o JB entrega o seu cartão de visita. Uma boa pergunta. Eu teria que ter mais de um cartão de visita. Mas com um cartão, você entregaria para? Com um cartão, para quem eu entregaria? Considerando tudo isso que nós falamos, esse conjunto de coisas, eu entregaria para um homem chamado Silvio Santos. Porque Silvio Santos é um comunicador de alegria. É um homem que faz com que as pessoas simples, as pessoas humildes se sintam valorizadas. Ele faz uma festa em cada programa. Ele transmite alguma coisa que fica marcada na mente da pessoa. Alguém já disse que todos os outros proprietários de televisões criaram a televisão para divertir o povo. Ele criou para se divertir junto com o povo. E isto marca muito para mim. Ele está sempre sorrindo, ele está sempre de bem com a vida. Quando ele teve esse revés sério na área econômica, ele não se abalou, ele não ofendeu, ele não jogou a culpa em ninguém, ele procurou resolver a questão e continuar desenvolvendo o seu trabalho. E eu agradeço muito a sua presença e não posso deixar de entregar também o meu cartão de visita para JB Oliveira. Muito obrigada. Obrigado, querido. Um homem que fala fácil, um profissional que usa palavras simples para passar mensagens importantes. Jornalista, radialista, escritor, pai, avô e um filho que se emociona facilmente. Talvez a maior lição que tenha recebido na vida é que a bondade e a simplicidade são características necessárias em todas as esferas da sociedade. Esse é o JB Oliveira e eu entrego o meu cartão de visita para ele aqui no nosso programa. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.